Show de bola, pessoal, tá ficando muito legal aqui essa nossa aplicação, né? Então agora a gente vai trabalhar aqui com a parte de login. Antes, eu quero dar uma introdução agora para vocês, já que o objetivo do nosso curso é criarmos uma aplicação MVC, certo? Então primeiro, agora, já que a gente já deu toda essa introdução aqui da montagem com o CSS, estilos, veja que nós temos aqui a nossa cara inicial já do nosso programa, certo? Nosso index aqui. Então agora a gente vai começar a trabalhar então de fato com o nosso amigo MVC. Então vou passar aqui uma rápida introdução para vocês sobre ele. Então Java para Web 4, MVC. Então o que é, pessoal? O paradigma do modelo MVC ele é um conceito de desenvolvimento que visa separar uma aplicação em três partes distintas. Então o MVC, M de Model, E, V de View e C de Controller. Dessa forma, então, a manutenção é facilitada e o trabalho de equipe pode ser melhor organizado, já que ficam bem definidos os trabalhos do web design, por exemplo, a parte de visualização, certo? O cara não precisa entender das regras do negócio, o cara não precisa, na verdade, nem saber programar Java, por exemplo, certo? Apenas ali a questão do HTML, do CSS, ele já daria conta, tá certo? Ainda mais você sabendo que você pode criar, por exemplo, um componente, certo? Um custom tag lá para listar os dados do banco, por exemplo. Então o web designer não precisa nem saber disso aí. Então, o que mais? Onde é que está vendo aqui os programadores? No back-end. No back-end, então, o model controller poderia ser feito então pelos programadores propriamente dito, né? E assim evita que a lógica do negócio ou regras de negócio fiquem misturadas às páginas de resultado para o usuário. É indicado para grandes e complexas aplicações. Então, pessoal, na verdade, o que é? A gente já vem programando aí há muitos anos e eu lembro quando eu programava em Clipper, certo? Imagine, pessoal, em Clipper uma programação totalmente estruturada, certo? Linha a linha. Dali a pouco, certo? Veio a internet, meu Deus do céu, criar site, HTML, certo? Novamente uma programação estruturada, certo? Dali a pouco começou, através da internet podia-se criar aplicações com acesso à base de dados e tudo mais. Mesmo assim, os primeiros programadores, né, quando criavam suas aplicações web, eles acabavam misturando. Botava lá, por exemplo, uma página no JCP que tinha lá a conexão com o banco de dados, misturado às regras de negócio, na parte de visualização. Então era um Deus nos acuda. Funcionava a mesma coisa, perfeito, 100% para o usuário final lá no browser, show de bola, mas para a equipe que desenvolvia era um Deus nos acuda, porque aí ficava a parte do designer, a parte de regras de negócio, tudo ali misturado, tá certo? E aí para tu entender aquilo lá, né, para o programador até não é uma coisa complicada, mas vira uma bagunça total. Agora para o web designer, aquele cara que vai mexer só com a parte de visualização final, o resultado final, com a página HTML, com o CSS, é horrível, certo? Então o MVC ele resolve esse problema. Pessoal, eu poderia entrar na história do MVC, eu poderia fazer aqui 5 videoaulas sobre MVC, contando tudo, mas eu não vou fazer isso com vocês, vou ir direto ao ponto aqui para o que a gente precisa estar implementando. Então, um pouquinho mais, um resumo aqui. Model, então, é o modelo, é o objeto que representa os dados do programa. Imagine uma tabela chamada clientes, lá na nossa base de dados. Essa tabela com seus campos, né, código, nome, endereço, telefone, e-mail, pode ser representado aqui na aplicação através desse model. Então, pessoal, de model, view, controller, é aqui no modelo que a gente coloca, então, por exemplo, essa estrutura da minha tabela lá da base de dados. Inclusive, pessoal, ele não sabe o que tem no controlador, que vai ser o meu servlet, e não sabe o que tem na view, certo? É uma coisa, é como se fosse algo totalmente independente, simplesmente para criar os modelos para esses acessarem a base de dados, certo? Pessoal, não se preocupem, a prática depois fica extremamente simples para vocês entenderem, tá ok? View. Então, o próprio nome está dizendo é a apresentação, mostra para os usuários dados representados pelo model. Por exemplo, você acessou lá uma página que vai listar os clientes, isso é um view, certo? Agora, essa view, como é que ele listou os dados? Aí entra o controlador, que é o meu amigo controller. Ele é o intermediário entre a view e o model.
Imagine que o controlador servlet recebe um pedido para mostrar os clientes do banco. Ele vai ao model, pega os dados e leva para a view. Ou a view, pode ser uma view, né? Quer excluir um registro. Ele pede ao controlador que através do model executa e retorna a view se deu certo ou não essa exclusão. Então, pessoal, ele é um cara que vai ficar ali intermediando, tá certo? Imagine um cara que fala japonês, outro que fala português, os dois não vão se conversar, certo? E aí vem um tradutor que escuta o que o cara lá, o japonês pede, traduz para o inglês, para o português responde, ele vai lá, devolve para o japonês lá de forma traduzida. É mais ou menos isso para vocês poderem entender, tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo aqui. Nós estamos onde mesmo? Aqui, né? Pessoal, imagine então que nós tenhamos isso aqui, ó, certo? Aqui meu MVC, certo? Imagine então que a gente tem aqui o seguinte, eu vou ter aqui o meu browser, certo? O meu browser, né? Vou botar aqui então, opa, tá meio grandota isso aqui. Pessoal, imagine que a gente tem aqui o nosso browser, nosso amigo browser aqui, certo? Browser, que é o meu cliente, certo? Meu cliente. Então tá aqui ele, o cliente. O que esse cliente vai fazer? Ele pode, então esse cliente aqui vai poder, então através, até vou botar aqui assim, esse cliente aqui vai poder através, então por exemplo, pode ser uma página JCP, certo? Pode ser uma página JCP, vou botar aqui JSP, que vai ser no caso aqui a view, né? Ele vai poder pegar, então, através dessa JCP aqui, ele vai, eu quero listar os clientes do meu banco de dados, certo? Tudo bem, eu quero listar os clientes do meu banco. Beleza. Então, acessei uma página JCP lá, onde eu quero listar os clientes do banco. Ok. Então, essa página JCP, o que vai fazer? Ela vai fazer, então, essa requisição, esse pedido para o meu controlador, certo? Para o controller, que no caso aqui vai ser o controlador, né? Controlador, que por sua vez, pessoal, é um servlet. Tá ok? Vocês vão ver, a gente vai estar implementando isso aqui, vocês vão entender bem certinho isso aqui. Vai ser o meu servlet. Deixa eu já colocar esse cara aqui. Tá? A view solicitou a listagem dos usuários. Opa, o controller aqui pegou essa requisição. Sim, é a minha tabela de cliente. Ele quer visualizar a lista de clientes. Ok? Então, esse cara aqui vai ir lá, então, no teu model, certo? No teu model, certo? Em que você pode fazer, então, inclusive, você vai usar aqui o Java Bean, certo? Mais para frente, vou mostrar para vocês, pessoal, que tu pode fazer com o DAO. Inclusive, nós vamos implementar com o DAO isso também para ter esse acesso a dados de uma forma muito mais interessante, tá certo? E, por fim, o que ele vai fazer? Esse model, pessoal, esse cara assim é que vai lá na tua base de dados. Ele, através dele, então, que eu vou ter acesso à minha base de dados. Então, ele vai ir lá no banco de dados. Banco de dados, certo? Beleza pura. Vamos só fechar isso aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui fez o browser, né? Através do JCP, certo? Ele fez lá um pedido para listar os clientes lá do banco de dados. Esse controlador aqui, então, acessou o model, certo? E o model, por sua vez, acessou a base de dados. Ok. Tá. Deu lá um select na tabela de clientes, aí retornou uma informação. Para quem que ele retorna, pessoal? Através do model, tá certo? Ele vai retornar e vai levar essa informação aqui para o controlador, certo? Vai levar essa informação para o controlador. Esse controlador, por sua vez, então, vai devolver isso aqui para a view. Entenda essa view aqui, pessoal, já como sendo o meu browser, tá certo? Isso aqui, então, seria uma coisa só, tá certo? Meu view aqui, meu browser, isso aqui, na verdade, vai ser uma coisa só, tá certo? Então, eu até vou pegar e vou apagar esse cara aqui, para vocês não misturarem as coisas, tá ok? Opa! Paguei coisa que não devia aqui, certo?
Não, vou deixar assim. Acredito que vocês conseguiram entender, né, pessoal? É claro, né, meus amigos, que a prática é outros 500, né, pessoal? A prática é outros 500. Agora veja só, pessoal, o JCP aqui, ó, consegue conversar com o model? Não, certo? O browser vai ter acesso à base de dados? Não, certo? Então, através do JCP, por exemplo, poderia ser até mesmo através de um servlet, ou seja, um JCP poderia ser um servlet também, tá ok? Mas vamos ir light aqui na história, certo? Para vocês, aqui não vamos complicar a vida de vocês. O JCP, uma página comum JCP pode fazer um pedido, certo? E na verdade, o controller poderia, se quisesse, acessar a base de dados direto. Isso era feito no Model 1, certo? Uma vez existia o Model 1, certo? E que era bem mais simples, ou seja, não existia esse cara aqui, era meio que junto aqui dentro, tá certo? Esse model aqui, isso aqui, pessoal, ficava, digamos, junto aqui com o controlador. Isso aqui era uma coisa que não existia, então, no Model 1, certo? Isso aqui é uma coisa que não existia no Model 1. Agora, no Model 2, sim, certo? Então, é uma arquitetura melhorada, que facilita, que ficou mais separado esses trabalhos, e aí ficou muito mais organizado essa tarefa, tá ok? Então, pessoal, próxima videoaula a gente vai dar continuidade já implementando isso aqui lá dentro da nossa aplicação, que vejo que já está começando a ter cara de programa, né? Então, valeu, pessoal, até a próxima aula, até mais e tchau!